Há um momento específico, silencioso, quase imperceptível em que a pobreza deixa de ser meramente a falta de dinheiro e se transforma em um padrão mental profundamente enraizado. A maioria das pessoas nunca percebe quando essa transição acontece. Elas simplesmente acordam um dia aceitando uma vida de luta, dívidas, esgotamento e frustração como a norma. Acreditam genuinamente que é assim que a vida funciona. Mas e se eu lhe dissesse que a pobreza não começa em sua conta bancária? Ela começa com a sua autoimagem. E se eu lhe dissesse que há apenas 7 dias capazes de quebrar esse ciclo quando você aplica o método certo, precisamente sem misticismo vazio ou soluções rápidas, mas com uma reprogramação interna profunda e irreversível? Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair oportunidades enquanto outras só acumulam contas? Já notou que indivíduos ricos pensam de um jeito, enquanto aqueles que lutam para sobreviver repetem perpetuamente os mesmos padrões emocionais? Medo de arriscar, culpa por querer mais, vergonha de discutir dinheiro, raiva ao ver alguém prosperar. Nada disso é azar, é condicionamento. A pobreza não é apenas financeira, é emocional, mental e comportamental. E o primeiro passo para desmantelá-la é aceitar uma verdade dura. Ninguém jamais alcança um nível de riqueza maior do que sua autoimagem. Olhando para trás, lembro-me vividamente de como esse padrão me dominava. Eu não tinha diploma, nem perspectivas, nem ambição. Aceitava qualquer trabalho só para sobreviver. Trocar pneus, limpar graxa, lidar com máquinas o dia inteiro, apenas esperando a hora de ir embora. Eu não era apenas pobre financeiramente. Eu era pobre de visão. E isso é muito mais perigoso. Porque alguém que é apenas pobre de dinheiro ainda tem uma chance. Alguém pobre de visão sequer percebe que está preso. Tudo começou a mudar quando entendi que a mente humana funciona como um sistema de controle automático. Ela executa tudo o que foi programada para acreditar que é possível. Se uma pessoa acredita que ganhar pouco é normal, ela criará caminhos para continuar ganhando pouco. Se ela acredita que estar endividada faz parte da vida, sempre encontrará justificativas para repetir esse padrão. E ninguém faz isso conscientemente. É automático. É invisível. É por isso que a maioria das pessoas trabalha duro a vida inteira e termina exausta, frustrada e com medo do futuro. Trabalhar duro nunca foi o problema. O problema sempre foi trabalhar com a mentalidade errada. E é aqui que entra o princípio central do método de 7 dias que demolia a pobreza. Você não precisa começar mudando o mundo exterior. Você começa mudando o sistema de controle automático dentro de você. Por 7 dias, você interrompe o padrão antigo e instala uma nova estrutura de tomada de decisões. No primeiro dia, o foco não é dinheiro. O foco é identidade. Porque enquanto uma pessoa continuar a se ver como alguém que apenas sobrevive, ela nunca criará riqueza, não importa quantos aumentos receba ou trabalhos extras pegue. A riqueza nasce quando alguém começa a se ver como um criador de valor. O primeiro exercício é simples, mas desconfortável. Por 24 horas a pessoa não pode reclamar de dinheiro, não pode dizer que é difícil e não pode repetir frases como "é impossível", "eu não consigo" ou "isso não é para mim". Parece fácil, mas você ficará surpreso com quantas vezes sua própria boca tenta reforçar sua pobreza antiga. Cada reclamação é uma ordem enviada ao seu sistema nervoso para permanecer no mesmo nível. E quando uma pessoa segura essa reação por um único dia, algo estranho acontece. Ela começa a perceber o quanto estava, sem saber, sabotando sua própria prosperidade. Muitos sentem raiva, outros ansiedade, e alguns querem desistir na metade do dia. Este é o padrão antigo lutando para sobreviver. E é precisamente aí que a destruição da pobreza começa. No mesmo dia, surge uma segunda prática: escrever em detalhes como você viveria se o dinheiro deixasse de ser uma preocupação. Onde você moraria? Com quem passaria seu tempo? O que vestiria? Como falaria? Como se sentiria ao acordar? Isso não é fantasia vazia. É instalação de imagem. A mente não reage a meras palavras.
Ela reage a imagens carregadas de emoção. Quando você se visualiza vivendo o que ainda não experimentou, seu cérebro começa a buscar maneiras de tornar isso real. E ele faz isso todos os dias, nas reuniões que você aceita, nos convites que recusa, nos riscos que você se torna corajoso o suficiente para assumir. A maioria das pessoas tem medo de pensar grande, porque confunde desejo com frustração. Elas dizem, é melhor não imaginar para não sofrer. Mas não percebem que o sofrimento é continuar exatamente como estão. Aqui está uma frase que muda destinos. Você nunca superará a realidade enquanto continuar pensando dentro dos seus limites. E não pense que isso é apenas uma bela teoria. Eu vivi isso em primeira mão. Quando deixei tudo para trás e abri meu primeiro negócio de limpeza, eu não tinha capital, nem infraestrutura, nem experiência em negócios, mas tinha uma imagem clara na minha mente. Eu me via prosperando, eu me via sendo pago pelo valor que gerava, eu me via como independente. Enquanto todos ao meu redor viam apenas risco, eu via a inevitabilidade. E aquele negócio, em seu primeiro ano, gerou mais de $100 mil em receita. Não foi sorte, foi um alinhamento de identidade com ação. A pobreza não consegue resistir à força quando identidade e ação se tornam congruentes. E é por isso que o método de 7 dias começa na mente e só então passa para o comportamento. Aqueles que tentam mudar apenas o comportamento quebram. Aqueles que mudam a identidade mudam o destino. E se você ficar comigo até o final deste processo, mostrarei exatamente como isso se desenvolve completamente nos próximos dias, a ponto de o dinheiro parar de escapar de você e começar a te obedecer. O segundo dia é o ponto em que quase todo mundo desiste, porque ele aborda diretamente os medos mais comuns que as pessoas têm em relação ao dinheiro. O medo de errar, o medo de perder, o medo de ser julgado, o medo de não dar certo de novo. A maioria vive presa nesse ciclo invisível. Querem prosperar, mas tremem só de pensar em tentar. Querem ganhar mais, mas sentem culpa por desejar o luxo. Querem mudar de vida, mas se sabotam com pensamentos como, e se eu falhar? E eu lhe pergunto com total sinceridade, você tem mais medo de tentar, ou mais medo de passar os próximos 20 anos vivendo exatamente da mesma maneira? No segundo dia do método, eu ensino algo que destrói o medo pela raiz. A pessoa precisa tomar uma atitude concreta em relação ao dinheiro, mesmo que pequena, mas que gere desconforto emocional. Isso pode ser pedir um aumento, oferecer um serviço extra, divulgar um produto, apresentar uma proposta, candidatar-se a um emprego melhor ou se expor de alguma forma. O valor não importa. O tamanho do passo não importa. O que importa é provar ao seu cérebro que você não morre quando sai do padrão antigo. Porque seu cérebro não quer te ver rico. Ele quer te ver seguro. E ele percebe como segurança tudo o que é conhecido, mesmo que isso signifique miséria, dívidas, luta e frustração. Quando uma pessoa realiza essa ação no segundo dia, seu corpo entra em estado de alerta. Mãos suadas, coração acelerado, pensamentos autossabotadores emergindo. Este é o programa antigo, tentando bloquear seu novo destino. Mas quando você supera isso, algo extraordinário acontece. O medo perde sua autoridade. Você descobre que ele não te controla. E esse momento é libertador. Aqui está uma verdade dura que quase ninguém te conta. A maioria das pessoas não é pobre porque não sabe como ganhar dinheiro. Elas são pobres porque não conseguem tolerar a sensação emocional de tentar ganhar dinheiro em um nível mais alto. Elas fogem do desconforto e o chamam de prudência. Mas prudência que te mantém pequeno não é prudência, é uma prisão. Neste segundo dia, você já começa a notar uma mudança sutil na sua forma de pensar. Você começa a se observar mais. Você percebe quantas vezes quase desistiu antes mesmo de tentar. Você percebe quantas oportunidades ignorou por medo de errar. E quando você percebe isso, começa a assumir o controle. E aqui farei uma breve pausa porque, se este conteúdo já está abrindo sua mente, se você sentiu um bom tipo de desconforto por dentro, peço algo simples agora. Clique no botão de curtir e assine o canal.
Este não é apenas um botão. Este gesto permite que esta mensagem alcance outras pessoas que também estão presas nesse ciclo invisível de pobreza emocional e mental. O algoritmo só entrega o que as pessoas demonstram valorizar. E quando você faz isso agora, ajuda esta mensagem a sobreviver e crescer. Retornando ao método, o segundo dia também introduz um novo elemento. A forma como você fala sobre dinheiro muda completamente. A maioria das pessoas usa frases como: dinheiro não compra felicidade, pessoas ricas roubam, dinheiro é sujo, os ricos não vão para o céu. Essas ideias podem parecer morais, mas funcionam como bloqueios internos. Ninguém atrai o que aprende a desprezar. Se no fundo você associa dinheiro à culpa, conflito ou vergonha, seu subconsciente fará de tudo para afastá-lo de você. E você nem mesmo perceberá isso. No segundo dia, você elimina essas associações. Você começa a repetir apenas uma ideia central durante o dia inteiro. Dinheiro é uma ferramenta, e eu uso ferramentas para servir melhor, viver melhor e ajudar mais pessoas. Parece simples, mas muda tudo. Estudos em psicologia comportamental mostram que pessoas que associam dinheiro à liberdade, utilidade e crescimento tendem a assumir iniciativas mais produtivas, enquanto aquelas que associam dinheiro à culpa e conflito tendem a se auto-sabotar financeiramente. O padrão emocional define o padrão financeiro. E para lhe mostrar como isso funciona na prática, observe a trajetória de alguém que aplicou exatamente este princípio de expansão de identidade: Arnold Schwarzenegger. Ele não era apenas um jovem austríaco magro sonhando com os Estados Unidos. Ele se via como um campeão antes de se tornar um. Ele se enxergava como uma estrela antes de se tornar uma. Ele se via como um líder antes de se tornar um. O mundo simplesmente se ajustou à imagem que ele já cultivava dentro de si. A maioria das pessoas faz o oposto. Espera que o mundo mude antes de mudar internamente. E isso nunca acontece. Aqui está outra verdade profunda para se levar para a vida. O mundo não muda primeiro. Você muda primeiro. E o mundo se adapta em seguida. Ao final do segundo dia, algo começa a se mexer discretamente. Você pode ainda não estar ganhando dinheiro, mas sente uma mudança em seu comportamento, sua perspectiva, sua coragem. Você começa a fazer a transição do modo de sobrevivência, mesmo que com hesitação, para o modo de criação. A pobreza detesta quem começa a criar, e a partir deste ponto, o processo se torna irreversível, porque agora você desferiu 2 golpes diretos no coração do velho padrão. E no dia seguinte, essa transformação se aprofunda ainda mais, precisamente onde a maioria das pessoas nunca ousa pisar. No terceiro dia, o método adentra o território mais perigoso de todos, seu ambiente. A maioria das pessoas acredita estar presa pela falta de dinheiro, mas, na realidade, está confinada pelas conversas diárias a que é exposta. Reclamações, vitimismo, medo, histórias de fracasso, piadas sobre pobreza, críticas a quem prospera. Isso pode parecer inofensivo, mas age como contaminação emocional. O terceiro dia é dedicado a um corte radical. Você corta o contato com tudo o que reforça sua antiga identidade. Não se trata de discutir com ninguém. Trata-se de escolher onde sua mente encontra paz. Por 24 horas, você evita qualquer conversa negativa sobre dinheiro. Se afasta de noticiários repletos de tragédia financeira e se mantém longe de pessoas que só falam de dificuldades e escassez. Em vez disso, você consome apenas conteúdo que aponta para crescimento, oportunidade e soluções. O choque acontece aqui. Muitas pessoas percebem que estiveram imersas na escassez o tempo todo sem notar. Elas respiram pobreza emocional. E por causa disso, continuam a criar pobreza material. Aqui está uma verdade que dói, mas liberta. Ninguém prospera em um ambiente que glorifica a mera sobrevivência. A prosperidade exige uma nova paisagem mental. Pesquisas em neurociência comportamental mostram que o cérebro se reorganiza de acordo com os estímulos mais frequentes que recebe. Se a maioria de suas interações gira em torno de medo, reclamação e fracasso, seu cérebro interpreta isso como normalidade
e automaticamente começa a reproduzir esse padrão. O terceiro dia quebra esse ciclo. E quando você faz isso, algo notável começa a acontecer. Suas ideias mudam, sua criatividade dispara, sua coragem se expande. A pobreza começa a perder sua força, porque você abandona o terreno onde ela sempre prosperou. No quarto dia, o método entra em sua fase mais prática e reveladora. Os hábitos financeiros automáticos. Aqui, você começa a mapear todos os microcomportamentos que drenam sua vida financeira. Compras impulsionadas pela ansiedade, gastos impulsivos, pagamentos atrasados, assinaturas que você nem usa, decisões tomadas pela emoção em vez da estratégia. O exercício é simples, mas brutal. Documente absolutamente tudo o que entra e tudo o que sai durante este único dia. Sem julgamento, sem justificativa, apenas pura consciência. Muitas pessoas ficam chocadas neste ponto. Descobrem que não estão falidas por falta de renda, mas por falta de controle emocional sobre o próprio comportamento. Percebem que gastam para aliviar frustrações, para se sentir valorizadas, para compensar vazios internos, e nunca foram ensinadas a lidar com isso. Estudos em economia comportamental mostram que a maioria das decisões financeiras das pessoas não é racional, é emocional. O dinheiro flui onde a emoção dita, e enquanto a emoção estiver desorganizada, o mesmo acontecerá com a conta bancária. O quarto dia organiza isso. Neste dia, você escolhe um único hábito financeiro para corrigir imediatamente. Apenas um. Pode ser parar compras por impulso, cortar uma despesa desnecessária, pagar uma pequena dívida ou organizar pagamentos. O tamanho não importa. O que importa é a mensagem que você envia à sua mente. Agora, eu comando o dinheiro, e não o contrário. Este gesto é pequeno, mas simbólico. E símbolos reprogramam a identidade. É nesse ponto que muitas pessoas começam a sentir algo raro: respeito próprio. Percebem que sempre souberam o que precisava ser feito, mas nunca tiveram a coragem de assumir a responsabilidade. E aqui está um exemplo real de como uma mente alinhada muda destinos. Oprah Winfrey. Ninguém apostou nela no começo. Ela enfrentou rejeições, perdas, críticas e ambientes incrivelmente hostis, mas ela nunca se viu como vítima. Ela se viu como protagonista. Ela organizou seus hábitos, sua identidade, sua visão. E o dinheiro simplesmente seguiu esse alinhamento. O mundo não recompensa quem mais sofre. Ele recompensa quem se organiza internamente. E para mostrar o outro lado da moeda, considere quantas histórias existem de pessoas que ganharam fortunas rapidamente em loterias e perderam tudo em poucos anos. Não foi a falta de dinheiro que levou essas pessoas à falência. Foi a falta de identidade para sustentar o dinheiro. O velho padrão voltou com força total e destruiu tudo. Aqui está outra verdade profunda para gravar em sua mente. O dinheiro amplifica quem você já é. Ele não cria quem você deveria ser. Se sua identidade é frágil, o dinheiro intensificará o caos. Se sua identidade é forte, o dinheiro intensificará a construção. Ao final do quarto dia, algo fica claro para quem aplica seriamente o método. A pobreza deixou de ser um problema externo e se tornou um padrão interno que agora está sendo desmantelado peça por peça. Você já cortou as reclamações, enfrentou o medo com ação, limpou seu ambiente e começou a comandar seus hábitos. A mudança já está em movimento. E uma vez em movimento, ninguém pode pará-la. Porque agora você não está mais tentando atrair dinheiro. Você está se tornando alguém capaz de sustentar a prosperidade. E isso muda tudo. No próximo passo, o método entra na fase em que essa transformação começa a gerar sinais visíveis no mundo real. No quinto dia, o método entra na fase em que sua mente começou a mudar. Seus hábitos começaram a responder. E agora é sua visão que precisa ser expandida. Porque um teto invisível limita a maioria das pessoas. Elas querem melhorar suas vidas, mas nunca se veem em um nível genuinamente grandioso. Sonham pequeno por medo da frustração, pedem pouco para evitar a decepção. E este é um erro silencioso que devasta destinos.
No quinto dia, você é compelido a confrontar a verdadeira escala de seus desejos. Você precisa escrever, sem censura, quanto deseja ganhar por mês, como deseja viver, qual padrão de vida deseja manter. E quando você faz isso, uma resistência interna surge. A voz que diz que é impossível, exagerado além da sua realidade. Essa voz não é sua. É a velha programação tentando permanecer no controle. E aqui está uma verdade que muda tudo. Você não falha por querer demais. Você falha por aceitar muito pouco. Pesquisas em psicologia motivacional mostram que indivíduos que estabelecem metas específicas e emocionalmente conectadas são mais propensos a persistir, mesmo diante de contratempos. Aqueles que não definem claramente onde querem chegar acabam aceitando qualquer destino. No quinto dia, você também aprende algo fundamental. A riqueza não responde à necessidade, ela responde à decisão. Muitas pessoas dizem, preciso ganhar mais, mas continuam a viver como se estivessem apenas pedindo ajuda. A prosperidade começa quando alguém declara, decidi ir além, custe o que custar. E quando a decisão é genuína, o comportamento ajusta-se automaticamente. No sexto dia, o método mergulha em um dos aspectos mais negligenciados da vida financeira, a energia emocional. A maioria das pessoas vive exausta, preocupada, mentalmente fadigada, carregando rancores, frustrações, raiva acumulada, e não percebe que esse peso emocional consome energia que poderia ser usada para criar riqueza. No sexto dia, você empreende uma limpeza emocional consciente. Você escolhe alguém para perdoar, algo para liberar, um fardo para se desapegar. Não porque a outra pessoa mereça, mas porque você merece se sentir mais leve. Estudos da neurociência mostram que estados emocionais crônicos como ressentimento, medo e ansiedade consomem uma quantidade enorme de energia mental, prejudicam a tomada de decisões e reduzem drasticamente a capacidade de foco. E a riqueza exige foco. Você nunca poderá construir prosperidade duradoura carregando bagagem emocional não resolvida. Aqui está um exemplo duro do que acontece quando alguém recebe riqueza sem resolver seu eu interior. Quantos atletas, artistas e herdeiros perderam tudo devido a vícios, impulsividade e autossabotagem? O dinheiro chegou, mas a estrutura interna estava ausente. E o colapso era inevitável, porque riqueza sem maturidade se transforma em destruição. No sexto dia, você começa a sentir algo diferente: leveza, clareza, presença. Sua mente se torna menos apressada, suas decisões ficam mais firmes, você para de reagir tanto e começa a escolher mais deliberadamente. E a escolha consciente é o terreno fértil da prosperidade. É neste dia também que proponho um desafio simples, direto e poderoso. Por 24 horas, você agirá como se já fosse a pessoa próspera que aspira a se tornar. Não em ostentação, mas em seu comportamento. Como você andaria? Como você falaria? Como você decidiria? O que você aceitaria ou recusaria? Você não gastará mais, você agirá melhor. Este desafio expõe algo chocante. Muitas pessoas se auto-sabotam porque continuam a se comportar como alguém pequeno, mesmo desejando uma vida grande. E o comportamento sempre triunfa sobre a retórica. No sétimo dia, tudo se conecta. Este é o dia da consolidação. A essa altura você já cortou as reclamações, enfrentou o medo com ação, limpou seu ambiente, organizou seus hábitos, expandiu sua visão e organizou sua energia emocional. No sétimo dia, você escolhe uma meta financeira direta e cria um plano simples de 30 dias para avançar em direção a ela. Não é um plano perfeito, é um plano acionável. A pobreza prospera na confusão, na espera e na indecisão. A riqueza prospera na clareza, no avanço e no movimento. Uma mudança sutil, mas poderosa ocorre aqui. Você para de esperar por um sinal e se torna o sinal. Pesquisas sobre o comportamento humano demonstram que indivíduos que fazem compromissos públicos ou pessoais claros tendem a exibir níveis significativamente mais altos de persistência. Seu cérebro faz a transição do modo de fantasia
para o modo de execução. E quando isso acontece, o dinheiro começa a responder de maneiras inesperadas. Convites surgem, ideias afloram, caminhos que antes pareciam invisíveis se revelam, não porque o mundo mudou, mas porque você alterou o campo através do qual o mundo te percebe. Aqui está uma frase que encapsula tudo. A pobreza é derrotada no dia em que você para de pedir permissão para prosperar. Deste ponto em diante, você não é mais a mesma pessoa que começou no primeiro dia. Você pode ainda não ter acumulado fundos suficientes, mas já destruiu o padrão que o mantinha preso. E no momento em que esse padrão é quebrado, o resultado se torna meramente uma questão de tempo e persistência. O que você foi até então não define mais quem você será de agora em diante. E é precisamente nesta conjuntura que a maioria das pessoas sente, pela primeira vez, que suas próprias vidas voltaram para suas próprias mãos. No 8º dia, algo curioso acontece. Embora o método seja oficialmente para 7 dias, a mente não consegue mais retornar exatamente para onde estava antes. Porque quando alguém passa seriamente por este processo, não é apenas o dinheiro que muda, é a percepção da própria vida. A pessoa começa a notar oportunidades onde antes via apenas ameaças. Começa a perceber soluções onde antes via apenas problemas. E isso não é mágica, isso é foco ajustado. A maioria das pessoas vive com o foco treinado para ver a escassez, treinado para detectar risco, perda, dificuldade. E aquilo em que você foca, você amplifica. Ao final deste processo, seu foco começa a mudar naturalmente. Você não força o otimismo, ele surge como consequência de sua nova postura interna. Costumo dizer que você não atrai o que quer, você atrai aquilo que se tornou capaz de sustentar. E aqui está um ponto crucial. A riqueza não é um evento, é um padrão. Aqueles que tentam ter dinheiro sem antes se estruturarem para lidar com ele, entram em ciclos de ganho e perda. Eles sobem rápido e caem ainda mais rápido. É por isso que tantas pessoas que ganham bem ainda vivem endividadas, enquanto outras com rendas menores constroem riqueza. Não se trata de quanto entra, trata-se de quem você é quando o dinheiro chega. Durante esses 7 dias, você não apenas começa a atrair mais dinheiro, você se torna alguém que sabe gerenciar dinheiro. E esse é o verdadeiro ponto de virada. Agora quero abordar o ponto mais crucial de todos, aquele que separa aqueles que são meramente inspirados daqueles que realmente transformam suas vidas. A persistência após o entusiasmo. Porque nos dias iniciais, a motivação é forte, a mente está animada, as emoções estão elevadas, mas a verdadeira mudança emerge quando o entusiasmo diminui e a disciplina assume o controle. A riqueza duradoura só se estabelece quando você continua agindo corretamente, mesmo em dias em que não sente nenhum desejo de fazê-lo. É neste ponto que a maioria das pessoas desiste, não porque não sabem o que fazer, mas porque esperam sentir vontade de agir. E a vida não recompensa aqueles que agem quando sentem vontade. A vida recompensa aqueles que agem quando decidiram. Aqui está uma verdade que poucos aceitam. Sua vida hoje é o resultado das microdecisões que você tomou quando ninguém estava olhando. Não foram os grandes pontos de virada que o trouxeram até aqui. Foram os pequenos, farei depois. Os pequenos, não consigo hoje. Os pequenos, começarei amanhã. E é precisamente isso que este método quebra. Ele ensina a mente a agir agora, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo com desconforto. E quando você se torna alguém que age apesar dessas emoções, você se torna imparável. A pobreza precisa que você procrastine, precisa que você adie, precisa que você espere, porque enquanto você espera, ela governa. A prosperidade exige ação no presente. Outra coisa que muda completamente após este processo é sua relação com o tempo. A maioria das pessoas vive acreditando que é cedo demais para tentar ou tarde demais para mudar. E essa é a mentira mais perigosa que existe. Nunca é cedo demais para crescer e nunca é tarde demais para prosperar. O tempo só se torna um inimigo quando você se convence de que já perdeu demais. Enquanto você respira, você pode construir.
Enquanto você pensa, você pode reprogramar. Enquanto você age, você pode mudar tudo. E agora quero fazer-lhe uma pergunta direta, uma daquelas que ninguém gosta de responder em voz alta. Se você continuar exatamente como está hoje, onde estará financeiramente daqui a 5 anos? Ainda na mesma luta? Com as mesmas contas? Com o mesmo medo? Com as mesmas desculpas? Ou você está disposto a quebrar esse ciclo agora, de uma vez por todas? Porque ninguém virá para salvá-lo. Nenhum governo o fará rico. Ninguém viverá sua vida por você. O poder sempre esteve em suas mãos, mas você foi ensinado a duvidar dele. Este método de 7 dias não é um ritual místico. É uma reeducação de identidade. Ele tira você do modo de vítima e o coloca no modo de criador. E quando alguém entra no modo de criador, o dinheiro se torna uma consequência, não um objetivo obsessivo. Você começa a criar valor, servindo melhor, entregando mais, pensando maior, e o dinheiro simplesmente acompanha este novo nível. Daqui, existem apenas 2 caminhos: retornar ao padrão antigo, confortável, previsível, seguro e pobre, ou avançar para o novo padrão, desconfortável no início, exigente no começo, mas extraordinariamente libertador com o tempo. E a escolha, como sempre foi, nunca esteve fora de você. Sempre esteve dentro. Se você aplicar este método com seriedade, não por curiosidade, não por entretenimento, mas por decisão, o dinheiro não conseguirá mais evitá-lo. Porque você não estará mais pedindo permissão para prosperar. Você terá se tornado alguém que simplesmente seguiu em frente. E quando alguém avança com consciência, nada pode detê-lo. Há um estágio de prosperidade que quase ninguém ensina, porque só emerge depois que uma pessoa não está mais desesperada por dinheiro. É o estágio em que você entende que a riqueza não é apenas sobre acumular, é sobre circular. Enquanto a maioria luta para receber, aqueles que realmente prosperam aprendem a se tornar um ponto de passagem, e isso muda tudo. Quando uma pessoa sai do modo preciso sobreviver e entra no modo gero valor, o mundo começa a responder de forma diferente. O dinheiro deixa de ser um fim e se torna um reflexo. Este é o nível onde você para de perseguir e começa a ser procurado. Mas para que isso aconteça, algo deve morrer dentro de você. A mentalidade de escassez disfarçada de humildade. Muitas pessoas acreditam que pensar pequeno é uma virtude, que desejar pouco é um sinal de caráter, que querer crescer é uma ambição errada. Isso é meramente programação social. O universo não recompensa aqueles que se diminuem. Ele responde àqueles que se expandem. Tudo o que cresce na natureza se expande. Tudo o que para de expandir decai. A prosperidade obedece a essa mesma lei. Quando você se permite desejar mais, criar mais, servir mais, você entra no fluxo natural da abundância. Depois que uma pessoa passa pelos 7 dias e mantém os princípios em movimento, ela começa a notar algo sutil. O dinheiro começa a responder mais rápido do que antes. Convites inesperados surgem, ideias aparecem do nada. Pessoas que antes não davam atenção começam a se aproximar. Não porque você se tornou uma pessoa diferente externamente, mas porque sua frequência interna mudou. Você não fala mais como vítima, não anda mais como alguém que pede permissão, não aceita mais migalhas emocionais disfarçadas de oportunidades. E o mundo reage ao seu comportamento mesmo antes de reagir às suas palavras. Aqui reside um dos segredos mais negligenciados da prosperidade. A riqueza favorece aqueles que decidem rapidamente e sustentam essa decisão por tempo suficiente. A maioria decide hoje e desiste amanhã. Decidem quando estão animados, abandonam quando se cansam. Decidem quando inspirados, recuam quando encontram o primeiro obstáculo. Mas quando alguém mantém uma decisão, mesmo enquanto as emoções flutuam, essa pessoa entra em um nível raro. Ela não depende mais do humor para avançar. Avança porque decidiu, e decisão sustentada cria destino. Há também um ponto em que a pessoa percebe que não precisa mais provar nada a ninguém. Anteriormente, ela queria enriquecer para ser aceita, admirada, invejada, validada. Agora,
Ela quer prosperar para viver com facilidade, expandir seu impacto, construir algo que transcenda sua própria vida. Este é o momento em que a pobreza perde completamente seu poder, porque a pobreza sempre exige comparação, aprovação e uma identidade frágil para sobreviver. Quando alguém constrói uma identidade sólida, o dinheiro se torna meramente uma ferramenta, não mais uma medida de valor pessoal. E aqui ofereço uma verdade que poucos aceitam no início, mas todos confirmam no final. O dinheiro chega quando você para de tentar provar que o merece e simplesmente começa a agir como alguém que já decidiu crescer. Aqueles que passam a vida tentando se provar ainda são inseguros. Aqueles que vivem crescendo já superaram essa fase. Neste ponto da jornada, a pessoa começa a notar algo poderoso. Ela não se reconhece mais em velhas conversas, velhos medos, velhas desculpas. Lugares que antes pareciam normais começam a parecer pequenos. Situações que antes eram toleradas tornam-se inaceitáveis. Isso não é arrogância. Isso é alinhamento. Você não se tornou melhor que ninguém. Você simplesmente se tornou diferente daquilo que te mantinha preso. E quando esse alinhamento acontece, algo extraordinário cria raízes. A tranquilidade. A ansiedade diminui. O medo do futuro enfraquece. A necessidade de aprovação desaparece. A pessoa começa a confiar no próprio processo, porque viu com os próprios olhos que, ao agir em alinhamento, a realidade responde. Pode não vir no momento exato que ela deseja, mas sempre chega no momento perfeito para fortalecer ainda mais a sua identidade. A partir desse ponto, a prosperidade não é mais um objetivo distante. Ela se torna um processo tranquilo e diário de construção. De fora, talvez não percebam de imediato, mas por dentro, tudo já se transformou. E quando tudo muda por dentro, é apenas uma questão de tempo, até que o mundo exterior seja compelido a se reorganizar em torno desse novo padrão. Há algo notavelmente interessante que acontece quando alguém começa de verdade a quebrar o ciclo da pobreza. Ela começa a perceber que não está sozinha nessa jornada. Ela começa a ver pessoas ao seu redor que também estão presas, também exaustas, também carregando medos silenciosos, mas que ainda não tiveram acesso a esse tipo de chave mental. E quando você percebe isso, um tipo diferente de responsabilidade desperta dentro de você. Não é mais apenas sobre você seguir em frente. É sobre quantas pessoas podem se libertar por causa da sua simples decisão de compartilhar uma mensagem no momento certo. Talvez haja alguém em sua vida agora que você ama, respeita ou admira, mas que se sente estagnado, desmotivado, com medo de prosperar, sobrecarregado por uma vida que parece pesada demais. Alguém que parece forte por fora, mas que por dentro já está exausto de apenas sobreviver. E às vezes, tudo o que essa pessoa precisa é ouvir exatamente o que você ouviu aqui, no momento certo. Às vezes, o ponto de virada de alguém começa com um único vídeo enviado no momento exato. Portanto, se esta mensagem ressoou com você em algum nível, se algo dentro de você já começou a se mover, então pense agora em uma pessoa especial e compartilhe este vídeo com ela. Não por obrigação, não como estratégia de marketing, mas como um gesto de consciência genuína, porque a verdadeira prosperidade não se resume ao que você constrói para si mesmo. É sobre quantas vidas você ajuda a destravar ao longo do caminho. E quando você faz isso, algo ainda mais poderoso começa a acontecer, não apenas na vida dela, mas na sua também. Vamos seguir em frente juntos. Vejo você no próximo vídeo.